Ação oral é o 20º processo da pauta número 10.944/2021, interessado José Palmiro da Silva Neto. Relatora, doutora Letícia Cristina Xavier de Figueiredo, CEAF. Doutora Mariana Palmiro está na sala para fazer a sustentação oral. Boa tarde, todos me ouvem? Sim. Muito obrigada. Espera só um pouquinho, doutora. Não entendi. Espera só um momento. Ah, tá ok. Obrigada. A senhora tem 10 minutos para a sustentação oral. Ok? Posso começar? Sim. Boa tarde, senhores. O caso aqui trata-se de um recurso em que nós pleiteamos a alteração da decisão recorrida que homologa a decisão que ratificou a infração com base nos artigos 50 e 70 da Lei 9605 e 50 da Lei 6514, consistente em destruir qualquer tipo de vegetação nativa em área de 2,9 hectares sem autorização ou licença de autoridade competente. Bom, a decisão recorrida ratificou a decisão que indeferiu a impugnação com os seguintes argumentos. A fim de comprovar a alegação de que efetuou o desmate em área, da área em questão para o fim de instalação de cerca, juntou aos autos boletim de ocorrência, cópia da petição inicial de ação de reintegração de posse, entre outros. Quanto ao boletim de ocorrência, mera declaração unilateral não faz prova dos fatos narrados. Além disso, não há prova de que a área desmatada está inserida na área sob litígio, não constam coordenadas geográficas. O autuado não trouxe qualquer elemento em sua defesa para comprovar a sua alegação. Excelência, para que os senhores possam entender a questão, eu vou fazer um destaque aos fatos, o que ocorreu na ocasião envolvendo esse processo. Bom, imaginem a seguinte situação, 10 dias antes do Natal, uma semana antes do Natal, o senhor recebe uma ligação informando que a sua propriedade será invadida. A invasão tinha data e local. Os invasores prepararam tudo, criaram uma associação para que o ato parecesse legítimo, falsificaram documentos com os quais pleitearam certidões da Prefeitura Municipal de Cáceres, colocaram marcos para delimitar a área a ser invadida, arregimentaram pessoas para integrar o bando e invadir aquela propriedade. No dia 19 de dezembro, o proprietário, de posse dessa informação, sabendo que a invasão ocorreria naquele canto da propriedade, fez a cerca, reconstruiu uma cerca que foi delimitadora da propriedade, que foi retirada daquele local há alguns anos por ocasião da construção da estrada. Há uma estrada que passa no local, para a construção da estrada, a cerca foi retirada, a propriedade então ficou vulnerável e, em razão dessa ameaça de invasão, a cerca foi reconstruída. Os invasores tinham todo o terreno já montado. Então, já verificando a movimentação do proprietário, fez uma denúncia à Polícia Militar Ambiental, que compareceu ao local e, então, autuou o proprietário em R$15 mil, aproximadamente, de multa, apreensão do maquinário, embargo da área para qualquer atividade. Excelência, a decisão... a invasão ocorreu 2 dias depois desses fatos. O proprietário foi retirado do local, a cerca não foi construída e o local foi, de fato, invadido. As pessoas entraram no local, mais de 20 pessoas, destruíram o lençol freático, furtaram animais, entre outras coisas. Tudo isso aconteceu ali, ameaçando, inclusive, a vida dos proprietários. Há nos autos todos os documentos que comprovam essas alegações. Chamo a atenção dos senhores, em anexo às folhas 10 e 13, consta o relatório da própria Polícia Militar, que informa que houve a completa limpeza e exposição do solo para a futura implantação de cerca. As folhas 48, há ainda uma informação do relatório técnico de inspeção da SEMA, informando
a instalação de uma cerca rústica para a delimitação da propriedade. A área está em um dos limites da propriedade cadastrada junto ao SEMA. As folhas 70, há um boletim de ocorrência feito também pela Polícia Militar, em que há a informação: esta guarnição se deslocou até o local para verificação. Vale ressaltar que no local encontraram-se cerca de 18 pessoas, barracas de lona. A área foi invadida. Tratava-se simplesmente de uma construção de cerca. Há ainda nos autos ação de reintegração de posse, as folhas 74 e 88, sentença, as folhas 242 a 245, e ainda relatório da Polícia Militar de Proteção Ambiental, as folhas 177 e 178, em que há as coordenadas geográficas. Então, não tem como dizer que não houve prova de que a área foi invadida. De fato, foi invadida. As folhas 78, consta no relatório técnico da Polícia Militar, foi retirado material lenhoso e seco, algumas árvores como lixeira e pau-ferro para levantar os barracos. A área delimitada consiste em uma fração de hectare conforme coordenadas geográficas. Lá estão as coordenadas geográficas, as mesmas que constam no auto de infração. Há ainda a informação: esteve em loco na Fazenda Matão, para fins de constatar o crime ambiental. Foi constatado instalação de barracas de lona com 32 famílias com crianças, sem nenhum tipo de esgoto, fossa séptica no acampamento, denotando possível contaminação do lençol freático. Ainda, peço desculpas, falo rápido, porque são muitos documentos e é importante que eu diga tudo isso aos senhores. Ainda as folhas 135, os documentos da associação. Os documentos que a associação apresentou à prefeitura eram documentos falsos, embora a prefeitura concedeu a essa associação uma certidão de localização e depois descobriu-se que eram documentos falsos, e há um decreto 443 de 2021, informando que, por não preencher os requisitos legais, aquela certidão de localização não era válida. Então, foi feita indevidamente. Excelência, os proprietários, ora recorrentes, sofreram diversas sortes de constrangimentos. Tiveram que ingressar com ação na ação de reintegração de posse, somente porque a área foi invadida. Construíram uma cerca que já estava no local, que esteve no local, reconstruíram uma cerca, que é atividade eventual, de baixo impacto, que dispensa pedido de autorização, e que a construção da cerca, mais o acero, atividade de interesse social, não configura qualquer ilícito administrativo que possa ensejar nessa multa que foi aplicada. A nota técnica da SEMA, nota técnica 1 de 2020, as folhas 142 a 146, que traz, inclusive, qual é a metragem, qual é a largura aconselhada para a construção da cerca. E fazendo aí um cálculo, verificando exatamente a metragem realizada naquele local. Portanto, o direito de construir cerca não é um ilícito, bastando a comunicação, que foi também realizada. A comunicação houve, o que não houve foi requerimento. Excelência, os fatos ocorreram no mês de dezembro. Era 19 de dezembro, obviamente, num ano em que houve a pandemia do coronavírus, as instituições não estavam funcionando plenamente, haviam atividades suspensas, era o mês de dezembro, os serviços essenciais estavam funcionando, mas algumas coisas estavam fechadas, então também não havia muito como fazer mais do que os proprietários fizeram. Inexiste aqui possibilidade de responsabilização. No direito ambiental, a responsabilidade administrativa é subjetiva. Aqui, no caso, não se está diante de um ilícito, e sim, meramente uma construção de cerca para delimitação da propriedade, o que é direito do proprietário. Então, com base em tudo isso, respeitando o meu tempo de 10 minutos, eu encerro essa sustentação oral, requerendo aos senhores que altere a decisão administrativa que indeferiu a defesa, então que acolha o meu recurso, porque efetivamente não há aqui ilícito, é completamente desproporcional a penalidade aplicada, 15 mil em multa, mais apreensão de maquinário, embargo da obra para qualquer atividade, simplesmente em razão de uma construção de cerca. E
aqueçam o coração dos senhores. Houve, de fato, uma invasão naquela propriedade, houve, de fato, além desse processo administrativo, estamos respondendo inquérito civil no Ministério Público, ação no Poder Judiciário, diversas representações que nós fizemos, a SEMA, a DEMA, constam todas nos autos, para que os invasores fossem penalizados e, pasmem, nós sofremos as penalidades. Eles saíram ilesos, nada aconteceu, as representações feitas à SEMA e à DEMA contra os invasores não caminharam, não prosseguiram. Então, eu peço aqui aos senhores, com todo respeito à decisão recorrida, eu peço que os senhores reflitam sobre essa situação, que é uma situação sui generis, creio eu não sei se os senhores já se depararam com uma situação como esta, mas eu peço clemência que os senhores analisem com toda a atenção possível esse caso. É o que eu queria sustentar, agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Obrigado, doutora. O voto da CEAF é no sentido de analisar do mérito, entende que as alegações da defesa não prosperam, pois não faz prova dos fatos e não tem presunção de veracidade, em que pese as alegações que a recorrente não praticou ilícito a ensejar a responsabilidade administrativa ambiental contra tais fatos, vale destacar o que prevê o artigo 50 do Decreto Federal 6514, que é destruir ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação. E entende que o proprietário da área onde ocorreu a degradação ambiental tem responsabilidade direta ou indireta pelo dano ocorrido, pois conforme relatório técnico número 122 da 4ª Companhia da Polícia Militar, 2020, foi desmatado uma área de 2,933194 hectares no bioma Pantanal, em formação vegetal do tipo floresta. A área essa considerada de preservação ambiental, portanto, não procede essa tese da defesa. Ou seja, diante dos fatos expostos, recebeu o recurso e votou por negar o provimento ao recurso, permanecendo incólume a decisão administrativa e a fixação da multa no valor de R$ 14.665,97. Esse foi o voto da relatora. Em discussão. Presidente, eu acho que aqui a gente vai acabar igual a situação anterior, né? Que foi aplicado o valor de 5 mil por ser Pantanal, correto? Então, deixar aqui. Aplicou o artigo 50 por ser a área de preservação especial. Objeto de especial preservação. A relatora não se encontra, né? Para tirar dúvida. É 50? Foi o artigo 50. É o artigo 50, Ela manteve. Isso, manteve. Falou aqui, porque a gente aqui está de novo na mesma situação que empatou anteriormente, né? Se o que a gente decidiu lá fosse aplicar aqui, também aqui não teria por que ser 5 mil, e se não R$1.000, né? Que foi o que teve a divergência no anterior. Correto. Essa é a minha observação somente. Então, vou abrir a divergência. Eu também coaduno com o que o doutor Franklin já trouxe aqui no voto anterior.
questão da legislação, enfim, respeito que cada um aqui expõe, acredita, enfim, né, tem a sua fundamentação, e eu vou abrir aqui somente para reduzir, aplicando o artigo 52. Só me confirmem, é fora da reserva legal, correto? Vou abrir aqui o auto. Já sabemos o resultado, né, presidente? Eu tô mais a questão que eu não via rebater as questões de mérito levantadas pela advogada. Isso que foi eu as também. Questões Mas o enquadramento ele pode ser feito de ofício também, né? Um enquadramento legal. Enfim. Eu vou seguir o entendimento da AD também a respeito desse reenquadramento, seguindo também o entendimento do Dr. Frank. Eu acho que agora vai ter que pôr em votação de novo o assunto, porque no voto passado havia o voto do relator da SEMA, e para este processo aqui não há. Pelo menos ele, onde eu saiba que ele não se encontra. Então, no meu entendimento, sim, a gente tem o entendimento que esses biomas devem ser protegidos, são patrimônio nacional. Mas a discussão, pelo menos ao meu ver, é apenas a respeito de fazer a capitulação disso aí, em que artigo seria inserido, nada mais. Quando há o desmate, mas enquadrar diretamente no artigo 50, eu acho que tem o artigo 51 para a área de reserva, o artigo 52 fora da área de reserva, o artigo para áreas de APP, né? Então eu sigo esse mesmo entendimento que trouxe o Dr. Franklin, para que seja feito este reenquadramento nos termos do artigo 53, parágrafo 2º aí do nosso decreto estadual. Então, vou desde já seguir a divergência levantada pela AD. Doutor Flávio, o processo anterior, nessa mesma discussão, ficou assim: a FIENTE, AD, FAMATO e OAB com o artigo 52, descaracterizando, reenquadrando o objeto para o artigo 52. E ficou a SEMA, Ecotrópica e Caracol e CINFRA com o enquadramento no 50. Aqui seria a CEAF no 50, CEAF, Ecotrópica e Caracol e CINFRA. Mesma com 4, né? Os três. Os relatores não se encontram no mesmo situação. A mesma situação. Mas pois é, e a maioria ficou com o artigo 50. Excelência, se me permitem uma palavra rapidamente, se os senhores acharem que é conveniente retirar o processo de pauta, como o senhor Flávio Lima mencionou, não houve apreciação do mérito da questão, se é ou não ilícito construir a cerca, porque aqui tratou-se meramente de uma construção de cerca para delimitação da propriedade. Não houve sequer essa informação de que a área, não há comprovação de que a área foi invadida, como não há todos os documentos que constam nos autos, são documentos oficiais. Então, com todo respeito, eu gostaria de chamar a atenção a essa situação. Eu agradeço muito a manifestação da senhora Juliana Machado, também é conveniente essa questão da diminuição do valor, mas eu ainda suplico que haja análise em relação à construção da cerca. Por gentileza, presidente, todo respeito. Eu vou pedir vistas dele, então. Faz uma análise dessa cerca dessa questão levantada pela advogada, porque realmente acho que tanto a decisão administrativa quanto o voto relator não adentraram nessa questão, Franklin. E aí você submete novamente a questão desse artigo 50 e 52, e aí a gente amadurece e consegue ter uma decisão já
mais fortalecida dentro dessa junta para que a gente não tenha uma decisão de uma maneira hoje, num processo, e de uma maneira diferente em outro processo, no mesmo dia, entendeu? Correto. Tá? Doutor Flávio. Obrigado. Antecipadamente, desde já peço obrigado para você. Só uma orientação, nós hoje temos uma comissão permanente. Esse é um assunto que pode ser levado para a comissão permanente. Mas eu acho que isso vai ser um assunto recorrente aqui na junta. Acho que dá para a gente já, na próxima reunião, a gente já afirmar mais ou menos o entendimento dessa junta. Dessa aqui, junta. Né? Isso, certo. Entendeu? Porque o Franklin fazendo um segundo processo de vista, a gente consegue já firmar já o entendimento, né? Somente para ajudar os senhores, as folhas 177 e 178 consta o relatório técnico da polícia com as coordenadas, com todas as informações da invasão e também da construção da cerca, se puder. Tá joia. Tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Até logo. O próximo processo é o 17º processo 2863.